Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça do Senhor. Mais uma meditação diária da palavra do Senhor. Nós faremos a nossa leitura no livro de Êxodo, capítulo de número 28, no seu versículo de número 30, com o tema Urim e Tumim. Lembrando que o livro de Êxodo ele faz parte aí do Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Já estamos aqui no segundo livro da Bíblia, né? Indo aí já para o terceiro. Ele é composto também por 40 capítulos, a gente já está aqui no capítulo de número 28. E ele é composto por 1213 versículos. Vamos aí meditar mais uma vez na palavra do Senhor Jesus, ler a palavra, nos alimentar dela, para que o Senhor venha falar conosco, que a gente venha nos santificar cada vez mais, praticando também a leitura do Senhor Jesus e nos aproximando cada vez mais da presença do Senhor. Vamos lá? Êxodo, capítulo de número 28, versículo de número 30, que diz assim: Também porás no peitoral do juiz para que estejam sobre o coração de Arão diante do Senhor. Assim Arão Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também um manto de estola sacerdotal e todo de estofo azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. A abertura terá uma obra tecida ao redor, como a abertura de uma gola, para que não se rompa. Duas abas em todo o seu redor farás romãs de estofo azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas, uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas abas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também porás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás quantidade ao Senhor. Prenda-a com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na frente do turbante. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas das suas coisas santas. Estará continuamente na sua testa, para que sejam aceitos diante do Senhor. Tecerás a túnica quadriculada de linho fino, farás um turbante de linho fino e um cinto feito por um bordador. Também farás túnicas, cintos e tiaras para os filhos de Arão, para a glória do ornamento, para a glória e ornamento. Vestirás com eles Arão, teu irmão, e também os seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua, calções que se estendam da cintura às coxas. Estarão sobre Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele, para a sua descendência depois dele. Capítulo de número 29 de Êxodo, a consagração dos sacerdotes, que diz assim: Isso é o que lhe farás para os consagrar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães e bolos sem fermento, amassados com azeite, pães finos, untados com azeite de flor de farinha de trigo, os farás, e os porás num cesto, e os trará no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e aos seus filhos à entrada da tenda da congregação, e os lavarás água,
Depois tomarás suas vestes da túnica, do manto, da estola sacerdotal e da estola sacerdotal e do peitoral, e ali cingirás a estola sacerdotal com o seu cinto do trabalho artesanal, e o turbante porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre o turbante. Então tomarás o óleo da unção e a derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar os seus filhos e os vestirás de túnica, porás o cinto de Arão em seus filhos e lhe atrarás as tiaras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo e a consagrarás a Arão e aos seus filhos. Versículo de número 10, do capítulo de número 29. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Degolarás o novilho perante o Senhor à entrada da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o dedo sobre as pontas do altar, e ao todo o sangue restante derramarás à base do altar. Toda a gordura que cobre as vísceras do rebanho, fígado, os 2 rins e a gordura que houver neles, e os queimarás sobre o altar. A carne do novilho, o seu couro, o seu excremento, porém, queimarás com fogo para fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro sobre o qual Arão e os seus filhos porão as mãos, degolarás o carneiro e o pegarás ao seu sangue, e os aspergirás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em suas partes, e levarás suas vísceras e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é o holocausto para o Senhor, cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Degolarás o carneiro e pegarás o seu polegar das mãos direitas e sobre o polegar dos pés direitos. O resto do sangue espargirás sobre o altar ao redor. Versículo de número 21. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção, e os espargirás sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes deles. Assim ele será santificado, e as suas vestes também, e os seus filhos e as suas vestes deles também. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as vísceras, o redonho do fígado, os 2 rins, com a gordura que houver neles, e a coxa direita. Este é o carneiro da consagração. No cesto dos pães sem fermento que estiverem diante do Senhor, tomarás um pão, um bolo do pão azeitado e um pão fino. Tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois tomarás das suas mãos e os queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo-a de um lado para o outro, a oferecerás como oferta movida perante o Senhor, será a tua parte. Versículo de número 27. Consagrarás o peito da oferta no movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada, isto é, aquilo do carneiro da consagração, que for de Arão e dos seus filhos. Isso será para Arão e para os seus filhos por estatuto perpétuo da parte dos filhos de Israel. É a oferta alçada que dos seus sacrifícios pacíficos os filhos de Israel farão ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão